A Smart Money Techniques, ou SMT Divergence, divergência de SMT, é um conceito muito bom dentro do ICT Concepts e muito difundido dentro da comunidade. Porém, existem muitas pessoas que não sabem os completos usos da SMT e simplesmente aguardam uma SMT aparecer em qualquer topo e qualquer fundo para sair comprando ou sair vendendo como se isso fosse um santo grau. Na verdade, tem como você fazer o contrário com a SMT e utilizar ela para um trade de continuidade, além de um trade de reversão. Você sabia disso? Se não, bora lá para o vídeo. Muito bem, senhores. Na tela, vocês têm uma SMT Divergence verdadeira. E qual é o único fator que faz essa SMT ser verdadeira? A gente tem aqui um ativo 1 e um ativo 2, que são correlacionados. Eu vou me referir sempre ao ativo 1 sendo da esquerda e ao ativo 2 sendo da direita. Durante todo esse vídeo, tenha isso em mente. A gente tem o ativo 1 chegando em uma máxima, em um topo, que é um PD Array, e colocando um topo mais alto logo na sequência. Ao mesmo tempo, durante essa mesma formação, a gente pode ver o ativo 2, que é a outra correlação, fazendo mais ou menos o mesmo cenário, porém sem colocar essa máxima mais alta. Ou seja, ele não atinge esse PG Array, não manipula essa máxima. Logo em sequência, a gente consegue ver os dois ativos expandindo junto para baixo. Ou seja, o ativo coloca uma máxima, esse coloca uma máxima, e os dois expandem para baixo juntos. E é basicamente esses dois conceitos que fazem uma SMT ser uma SMT. Por ela mesma. A gente precisa encaixar isso aqui dentro de um viés, dentro de um bias, dentro de uma narrativa para que isso aqui funcione. A gente não está aqui para procurar trade de padrão, para seguir apenas padrãozinhos. Ah, formou X e coisa, a gente já sai operando, já sai comprando, já sai vendendo. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente quer alinhar isso aqui como uma formação de um topo ou um fundo válido em uma manipulação. Então, por exemplo, essa SMT aqui ela vai ser válida para poder expandir o preço para longe quando a gente estiver fazendo um frame de uma manipulação, onde a gente quer ver esse topo aqui sendo colocado como um topo forte no mercado. O que significa isso? Alinhamento de tempo e de preço, ou seja, encostando em um PD Array e em um tempo-chave dentro de uma narrativa maior-chave. Então, ou seja, todos esses conceitos de SMT, eles vêm do tempo gráfico menor para depois ir para o tempo gráfico menor, ou seja, você já tem um bias, você já tem um direcional e principalmente um John Liquidity. O contrário da manipulação é o John Liquidity. Simplesmente porque, se eu quero ver o preço subindo, o que ele tem que fazer primeiro? Colocar uma mínima forte para depois ele subir até o John Liquidity que está mais acima. O John Liquidity é o nível onde a gente está mirando, o nível chave onde a gente está querendo ver o preço ir até ele. Então, a SMT ela precisa ser colocada abaixo para que o preço suba. Ou seja, ela é na manipulação, é justamente na mínima, formando uma mínima forte para que a gente possa expandir para cima para este liquidity. Então a SMT, agora que a gente está dissecando ela, ela não é mais um conceito formado por apenas uma divergênciazinha na estrutura do preço, mas sim em um movimento verdadeiro de manipulação, alinhado com tempo, preço e narrativa. Então, isso aqui, por exemplo, a gente pode ter um John Liquidity mais aqui para baixo, e a gente vem aqui e coloca essa SMT aqui em cima, automaticamente a gente vai começar a expandir para baixo. Por quê? Porque o nosso John Liquidity é mais embaixo. Então, justamente o preço ele vai fazer esse movimento de expansão e vai confirmar essa SMT. Uma SMT sem expansão não é uma SMT. Então, se esse preço aqui em cima começar a consolidar nos dois ativos, ou ele começar a fazer um movimento, continuando esse movimento de alta aqui forte, ele não é uma SMT verdadeira. A gente precisa ter esses dois fatores. Um John Liquidity a favor, um movimento de manipulação e, claro, a expansão. A SMT é para acontecer no movimento de manipulação. O que é o movimento de manipulação? Expansão para cima, expansão para baixo. Expansão para cima, expansão para baixo. Caracteriza uma reversão, que é uma manipulação. Então, ele tem que expandir para cima, vai colocar essa máxima como uma SMT dentro de um contexto, dentro de uma narrativa, e depois ele vai começar a expandir para baixo. Dito isso, eu imagino que vocês consigam já lembrar de algum momento na vida de vocês que vocês estiveram usando uma SMT e ela simplesmente falhou do nada. Então, é justamente por causa desses motivos que eu falei. Se a gente tem, por exemplo, um John Liquidity mais para cima, a gente quer ver uma manipulação onde? Nos fundos e não nos topos. Então, uma SMT em cima a gente vai desconsiderar, simplesmente. Ela não vai surtir efeito para a gente. A SMT também, ela tem outros papéis. Ela tem o papel, por exemplo, como está sendo dado nesse exemplo aí na tela, de simplesmente formar essa pequena máxima aqui para o preço retrair
e depois voltar a expandir. Então, ou seja, é um movimento de expansão aqui que a gente subiu, que ele foi parado por uma SMT e nos dois ativos a gente retraiu. Como você pode ver, esse ativo aqui agora colocou uma nova SMT aqui embaixo e logo os dois começaram a expandir novamente para cima. Por isso aqui se trata apenas de um movimento de retração. Como você pode ver, o que faltou aqui, pessoal? Um contexto alinhado. Como o nosso down liquidity é em cima, eu não vou procurar SMTs em cima. Então essa SMT aqui em cima logo é inválida. Já essa SMT que fez aqui, olha só, ela é válida, inclusive porque manipulou um fundo, já que eu tenho um down liquidity em cima, e porque os dois ativos expandiram juntos. Bom, dadas essas coisas, eu acho que eu já dei uma pequena dissertada aqui em uma dúvida que muitas pessoas têm quando se trata de SMT, mas eu quero mostrar para vocês agora uma das minhas armas para utilizar SMT, que é uma coisa muito poderosa. E para isso eu vou ir para o gráfico ao vivo, em tempo real, agora, para mostrar para vocês uma oportunidade que eu estou fazendo um frame utilizando a SMT de continuidade. Bom, pessoal, então eu já estou aqui no nosso exemplo gráfico que eu quero trazer para vocês. Isso aqui é um gráfico em tempo real, agora do EURUSD na esquerda, do GBP/USD na direita. Lembrando, eu vou chamar o ativo da esquerda de 1 e o ativo da direita de 2, para simplificar aqui as nossas nomenclaturas. Bom, primeiramente, a única coisa que eu quero falar para vocês, um adendo, é que não se faz SMT entre EURUSD e GBP/USD. Isso é um grande erro que muitas pessoas fazem. A SMT ela é feita entre o EURUSD e o DXY, que é o índice dólar, ou SDX, né? Pode ter esses dois nomes, DXY, SDX, enfim. Esses dois ativos aí, que fazem SMTs verdadeiras, onde a estrutura deles são mais parecidas. Já o GBP/USD, ele serve para medir força. Ele é uma medição de força relativa entre estruturas mais fracas e estruturas mais fortes. Ok? Aqui no EURUSD e no GBP/USD, como vocês podem ver, então a gente colocou a seguinte coisa, né? Trazendo aqui para vocês com uma forma de SMT. Como eu falei para vocês, não existe SMT entre EURUSD e GBP/USD, porém eu vou colocar aqui como se fosse uma SMT, beleza? Mas é essa relação de qual está mais forte e qual está mais fraco. Porém, encaixa perfeitamente no exemplo que eu quero dar para vocês. Então, eu tenho um frame para o EURUSD, no qual eu quero ver ele retornando para essa máxima aqui. Como você pode ver, esse topo ele é bem clean, são failure swings aqui, então são máximas onde o preço ele pode voltar. E eu já falei desse exemplo do EURUSD no vídeo passado, falando sobre alguns trades aqui atrás. E agora, planejando novos trades para o futuro, utilizando esse conceito que eu vou ensinar aqui para vocês agora. Como vocês podem ver, esse mesmo topo aqui no GBP/USD ele já foi atingido. Então aqui a gente já tem, um pequeno alerta, porque isso aqui pode ser uma SMT. Isso aqui pode ser uma SMT entre esses dois pontos aqui. Então, colocando uma linha aqui horizontal, vocês conseguem reparar que o GBP/USD ele já chegou lá. Qual a característica aqui desse GBP/USD? Ele estava mais fraco. Como você pode ver, inclusive, essa movimentação de expansão aqui, ela foi muito mais forte no GBP/USD. E foi ela responsável por fazer o GBP/USD chegar lá em cima. Você pode ver esse movimento de retração aqui foi muito mais fraco também no GBP/USD, retraiu muito menos. Essa expansão também foi maior. Todas as coisas estavam mais fortes no GBP/USD. Então foi justamente por isso que ele chegou lá primeiro. Só que isso, para muita gente, para muito trader de ICT, já é um alerta vermelho. Opa, eu acho que eu fiz essa análise aqui de alta, mas eu vou cancelar esse meu bias, esse meu viés de alta, porque o GBP/USD colocou uma SMT lá em cima. Só que esse é o grande problema. Aqui mora um pequeno segredo que eu utilizo bastante e que me ajuda muito a identificar corridas de baixa liquidez. Ou seja, movimentos agressivos, movimentos rápidos, que é justamente utilizando esse tipo de SMT aqui, que é a fake SMT, a SMT falsa. Já que ele chegou nesse topo aqui, agora a gente quer ver o quê? Os dois expandindo para baixo juntos e, claro, um movimento onde os dois conseguem manipular essas máximas e os dois começam a descer iguais, variando para baixo, rompendo, fazendo continuidade de baixa, movimentos agressivos. O que não é muito o que a gente está vendo aqui quando a gente se trata dessa força relativa entre o EURUSD e o GBP/USD. Por quê? Como você pode reparar, o GBP/USD ele era o mais forte. O que significa que ele era o mais forte? Significa que ele estava fazendo movimentações mais agressivas de alta. Agora ele se tornou mais fraco, porque ele já chegou lá no alvo dele e agora ele está começando a retrair. Como você pode ver, ele está fazendo um movimento de retração. Aqui, tá vendo? Isso, ele já voltou para essa mínima aqui, coisa que ele nem fazia antes, ele nem visitava as mínimas novamente, ele só ia embora para cima. Agora ele começou a retrair.
Isso abre margem para a gente ter uma coisa chamada Strength Switching, uma troca de força. Agora, o EURUSD ele tem a oportunidade de fazer o quê? De se tornar um ativo mais forte para poder alcançar esse topo, enquanto o GBP/USD fica por aqui, ou retraindo ou consolidando, que é justamente a nossa falha na manipulação dessa máxima. Por quê? Se ele manipulou isso aqui, os dois têm que expandir juntos agora, que tem essa SMT. Se isso não acontecer, se eles ficarem por aqui, né, o seu GBP/USD ficar por aqui, meio consolidado, meio retraindo, o EURUSD ele vai fazer o quê? Ele vai adquirir força para poder expandir lá para cima. Desculpa, ok? Por isso, isso dá um viés muito interessante para a gente, essa SMT. Ela não necessariamente está indicando que o preço vai reverter imediatamente, instantaneamente. A gente tem outras confirmações dentro do ST para a gente poder confirmar essas reversões. Inclusive, o próprio ST fala muito sobre reversões fora de SMTs, né? Então, a SMT não é a única coisa. Não é como se fosse um santo graal para as reversões, ok? Já para manipulações, como eu falei, ele é excelente. Somente, por exemplo, a gente tem essa mínima aqui, com essa, tá vendo? Aqui ela não pegou. Já aqui no EURUSD é essa com essa, ela foi pega. Então isso aqui é um movimento de manipulação, porque o meu alvo está aqui em cima, meu John Liquidity está aqui em cima e eu tenho essa narrativa de alta. Então essa SMT aqui embaixo, ela faz todo sentido. Já essa SMT que a gente teve aqui nesse topo, olha só como você pode ver, ao mesmo tempo que a gente teve uma SMT em cima, a gente teve uma embaixo logo em sequência. Foi o que eu mostrei para vocês no slide. Olha só, entre esse topo e esse topo, sendo também uma SMT bem clara aqui, né? De BPUSD, como você pode ver, a gente tem primeiro ela em cima, mas ela é fake, ela é de continuidade, porque logo em sequência a gente não expande os dois juntos, fazendo aquela movimentação de reversão, porque a gente não está num contexto de reversão. Então, justamente, a gente bota essa SMT na mínima, que é uma manipulação, para a gente poder voltar, ó, a expandir para cima. Então, essa aqui foi um exemplo de SMT de continuidade, que indicou para a gente que o preço ele ia continuar expandindo. Inclusive, como você pode ver, a partir do momento que essa SMT aqui foi quebrada, os dois ativos expandiram muito facilmente, muito tranquilamente para cima. Porque isso aqui agora se torna um caminho de baixa resistência para o preço. Então é justamente isso que a gente está esperando que aconteça aqui na frente no GBP/USD. Você pode ver, ele já está trocando a força, colocando mínimas mais baixas aqui, enquanto o EURUSD está forte, está começando a se tornar forte. Então, a partir desse tipo de frame, a gente pode ver o EURUSD tendo também novamente esse caminho de baixa resistência ali para cima, adquirindo força para poder chegar no mesmo nível que o GBP/USD chegou. Muito bem, pessoal. Então, um novo exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é esse do XAU/USD e do XAU/EUR, no qual eu já tinha falado anteriormente aqui no canal. E também a gente consegue ver esse mesmo movimento se repetindo. A gente tem como alvo, então, essa mínima aqui. Esse ponto aqui de baixo é um alvo para a gente. Não é um ponto que a gente quer ver ser manipulado para subir, até porque isso não faz sentido, né? Isso aqui é uma mínima de 4 horas, uma mínima diária também. Então isso aqui é mais um alvo para a gente. Como você pode ver, o XAU/USD ele está bem longe de chegar nessa mínima. Já o XAU/EUR, que é a sua correlação, ele já chegou lá. Chegou lá bem rápido, com folga. O que a gente precisa ver agora? Ele falhando em manipular essa mínima, ou consolidando, retraindo, e o XAU/USD se tornando um ativo mais forte. Como vocês podem ver, ele está bem longe. Então, faz sentido que ele se torne mais forte, para baixo nesse caso agora, né? Já que a gente está tratando de movimentação de baixa, então o mais forte é aquele que se movimenta mais para baixo, para poder buscar esse XAU/USD, esse XAU/EUR. Beleza? Então vamos passar alguns candles aqui. Como você pode ver agora, eles falharam em manipular essa mínima, principalmente o XAU/EUR falhou em manipular essa mínima, porque ele fechou abaixo desses candles aqui. Então isso aqui é um Change State of Delivery. Como você pode ver, ele fez uma SMT aqui em cima novamente, agora uma SMT ao contrário, lembra? Vou mostrar para vocês, né? E aí, eles começaram a expandir os dois juntos para baixo. Se a gente tivesse uma SMT verdadeira, a gente ia expandir os dois juntos para cima. Nesse caso, é o contrário, eles estão expandindo os dois juntos para baixo, quebrando essa SMT, colocando uma outra SMT aqui em cima. E logo em sequência deles colocar essa SMT, começa a consolidar o preço. Então isso aqui não é uma assinatura de reversão. O XAU/USD para, inclusive, na primeira Fair Value Gap de H4 que ele encontra. E também automaticamente fecha abaixo dos candles verdes aqui, fazendo também esse bloco de continuidade. Então, daqui para baixo,
É um caminho bem simples para o preço ir direto, para o preço expandir diretamente lá para baixo, de maneira assim, bem tranquila, bem clara. Inclusive, o Shell também tem espaço para descer, o Shell ST também, mas focando aqui no Shell SD, como você pode ver, agora ele se tornou mais forte, então ele vai expandir até lá naquele ponto, de maneira bem clara, bem tranquila. Beleza? Justamente com essa SMT de continuidade. Agora a gente está no exemplo a tempo real, que está acontecendo agora nesse momento, de um novo frame em que eu estou fazendo aqui para uma possível operação de venda no SHA-USD, para um possível contexto vendedor no SHA-USD. A gente colocou uma reversão nesse ponto, um dos meus modelos de reversão. Aqui a gente colocou um modelo de continuidade e aqui a gente está colocando um possível novo modelo de continuidade. Beleza? A partir do momento que a gente começou a consolidar nesse ponto. Logo após ter colocado essa SMT aqui, ó, bem com esse fundo, bem aqui embaixo, como você pode ver. Então, o SHA-USD está bem longe daqui. Essa SHA-GBP também, olha só, ela já veio até esse nível e ela começou também a fazer um movimento um pouco meio consolidado aqui, um pouco meio complicado desse fundo, certo? Justamente aqui a gente tem uma possível continuidade. A partir do momento, então, que eles quebrarem essa SMT, né? Ou seja, começarem a fazer expansões, já está fazendo bastante sinal aqui de que possivelmente ele vai dar essa continuidade. Então aqui eu posso fazer frames de setups vendedores, mesmo eu tendo essa SMT. Já especulando, já esperando o fato dele colocar uma nova SMT em cima, igual eu mostrei para vocês. Justamente especulando, esperando, né? Ele colocar uma nova SMT aqui em cima. Ele não tem aqui ainda, né? Como você pode ver, os dois pegaram esse topo, mas posteriormente, quem sabe, eles não coloquem uma SMT aqui em cima assim, ou assim. Isso aqui sim vai ser uma SMT de manipulação de verdade, porque o meu alvo está lá embaixo. E aqui em cima, se eu colocar uma SMT aqui, vai ser uma SMT de manipulação. Justamente para quê? Para eu voltar a descer. Por isso que uma SMTzinha aqui em cima faria sentido. Não sei se dá para vocês compreenderem isso aqui plenamente, mas com o tempo vocês vão pegando e, claro, vendo isso acontecendo. Beleza? Então é assim que usa essas correlações. Eu preciso esperar então o preço agora. Ele já fechou abaixo dessa série de candles aqui, compradores. No SHA-USD, o que é uma indicação bem interessante de que o preço ele está falhando em subir. A partir do momento que ele voltou até essa sequência de candles aqui anteriores, que foi um chain veio para baixo, então isso aqui é um order block, e segurou o preço, e óbvio porque ele veio nessa máxima aqui, e nessa máxima ele está segurando. Perfeito? Então justamente é isso que eu estou esperando que o preço faça aqui, justamente que esse SHA-GBP, então, ele comece a ficar mais lento, mais fraco, igual ele já está ficando, e o SHA-USD comece a ficar mais forte. Como que eu estou reparando isso? Olha só como que a força do SHA-USD é maior agora do que a força do SHA-GBP, sendo que antes o SHA-GBP era mais forte. Então, eles trocaram de força. Isso é o fator-chave para a gente poder ter justamente essa SMT de continuidade. A partir daqui, então, eu posso considerar isso aqui um topo protegido, de certa forma, porque ele está longe desse aqui, e esse aqui em cima é sim um topo protegido, a partir do momento que ele fez justamente esse frame aqui, para eu possivelmente operar em condições vendedoras aqui, talvez dentro dessa fair value gap, ou talvez eu espere formar uma nova SMT aqui nos topos, um weekly profile, e aí eu uso meus outros alinhamentos. Eu nunca vou usar uma coisa sozinha, nunca vou usar só o weekly profile, nunca vou usar só Chance of Delivery, nunca vou usar só SMT, nunca vou usar só uma coisa. Não vou fazer isso. De maneira nenhuma. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui esse conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Falou!